A paz do Senhor Jesus. Estou aqui no monte e eu gostaria de compartilhar com todos vocês algo muito importante da palavra de Deus. De forma muito simples, eu gostaria de compartilhar e eu gostaria que vocês entendessem o que Deus me fez entender na Bíblia Sagrada. O que eu quero mesmo é que vocês entendam o que Deus me fez entender. De uma forma muito simples, eu vou estar explicando aqui, porque muitas das vezes nós somos muito vaidosos, não é verdade? Muitas das vezes nós queremos mais nos apresentar do que fazer entender a palavra de Deus. Então, de uma forma muito simples, eu estou aqui no monte e o que eu quero mesmo, como eu já disse, é que todos entendam o que Deus me fez entender nas Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 3, versículo 1 até o 3, está escrito assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É importante observar a missão de João Batista. Ele estava pregando no deserto e a mensagem dele era o arrependimento. Veja o verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Hoje dificilmente a gente vê pregar o arrependimento. Se vê muito pregar cura divina, prosperidade financeira, embora essas coisas não são erradas, porque se você ler o Novo Testamento, você vai ver que cura, prosperidade, você vê a multiplicação dos pães, você vê que essas bênçãos, como disse Jesus em Mateus 6, versículo 25 ao 34, que Deus acrescenta na nossa vida essas bênçãos das quais precisamos. Mas você vê pregar muito pouco sobre o arrependimento. E quando João Batista começou a pregar, ele não falava para o povo assim: venha, se batiza, Jesus vai mudar a vida de vocês, vai prosperar financeiramente. Embora não seja errada essa afirmação, todavia, a primeira mensagem que João Batista pregou, ou seja, o foco da sua mensagem ali, aqui no capítulo 3 de Mateus, é o arrependimento. Ele não batizava o povo sem antes ensinar a eles a doutrina do arrependimento. Hoje se batiza as pessoas de qualquer jeito, sem a pessoa demonstrar o arrependimento. Se você vê em Lucas capítulo 3, João Batista, ele ensinava os candidatos ao batismo. Ele ensinava a obedecer a palavra de Deus. E ele até disse que, aqui mesmo no verso 8 de Mateus 3, ele falou: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João Batista estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: não adianta vocês se batizarem e falarem que são filhos de Deus, se vocês não se arrependerem. Vocês têm que produzir o fruto digno de arrependimento, ou seja, vocês têm que mudar o comportamento de vocês e demonstrar que vocês realmente se arrependeram. O fruto digno de arrependimento é a conversão. E converter é abandonar o caminho errado. Hoje a gente vê as igrejas, a cada dia que passa, enchendo de pessoas, mas será que todas se arrependeram? Porque para haver arrependimento tem que haver a mensagem do arrependimento. E quase não se vê mensagem de arrependimento. O que é se arrepender? É se entristecer por ter pecado e lutar contra o pecado. É mudar de direção. A pessoa ouve a palavra de Deus e ela vê e reconhece que errou e ela quer abandonar seu erro. O que diz em Provérbios, capítulo 28, verso 13? Que a pessoa que não reconhece o seu erro nunca vai ser feliz, nunca vai prosperar, mas a pessoa que confessa e abandona alcança misericórdia, alcança perdão. Nós precisamos pregar o arrependimento. Porque sem arrependimento não há perdão, não há salvação. Porque é quem confessa o pecado e abandona o pecado. Agora, veja Lucas, ou seja, Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista começou o seu ministério pregando o arrependimento. E aqui nós estamos lendo que começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento. Ele diz, porque é chegado o reino dos céus. Por quê? O reino dos céus chegou, mas se vocês não se arrependerem, vocês não vão fazer parte do reino dos céus. Então, nós vimos aqui João Batista pregando arrependimento, agora Jesus pregando arrependimento. Agora eu gostaria de ler aqui em Lucas 10, verso 10. Eu já disse que de uma forma muito simples, eu estou explicando aqui no monte, e o que eu quero mesmo é que vocês entendam o que Deus me fez entender na palavra de Deus. É isso que importa. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se tinham arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até ao inferno serás abatida. Porque
quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus enviou, aqui em Lucas 10, os 70 discípulos. Mateus 10 são os 12. Aqui em Lucas 10 é os 70 discípulos. E ali, Jesus está dizendo aqui que quando eles chegassem na cidade e eles não recebessem eles, era para eles sacudir a poeira, né, dos pés, como dizendo assim, nós lavamos as nossas mãos, não temos nada a ver com a condenação de vocês, porque nós viemos trazer o Evangelho e vocês rejeitaram. E Jesus diz aqui no verso 12, que no juízo final haverá mais tolerância, ou seja, o juízo, o rigor, será menor para Sodoma, né? Que vocês conhecem muito bem a história de Sodoma, ali no livro de Gênesis. Sodoma será castigada com menos rigor do que as cidades que rejeitaram o Evangelho. As pessoas que rejeitaram o Evangelho, né? E aqui, Jesus disse no verso 13, que Corazim e Betsaida, Jesus falou, ai de vós, ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que foram feitas em vós, né, teria arrependido. Ou seja, Cafarnaum, né, essas cidades aqui, como ele disse aqui no verso 15, é uma cidade que, muito luxuosa, como ele diz, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Essas cidades aqui, você sabe que foi algumas das cidades que Jesus mais operou milagres, né? Cafarnaum. Então ele está falando aqui que se em Tiro e em Sidom, cidades do passado, que receberam o juízo de Deus, se Deus tivesse usado alguém para fazer os milagres que Jesus fez lá, elas teriam se arrependido. Mas essas cidades aqui, Cafarnaum, né, Corazim, Betsaida, mesmo vendo as maravilhas que Jesus fez, elas não se arrependeram dos seus pecados. Então Jesus está falando que essas cidades vão ser castigadas com um castigo mais rigoroso do que as cidades do passado, que foram castigadas, por exemplo, Sodoma e Gomorra, foram destruídas com fogo, né? Então, no juízo final, as cidades, as pessoas que ouvem o Evangelho e não se arrependem do seu pecado, vai ser castigado com mais açoite, ou seja, o juízo será maior para a pessoa que ouve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se recusa a se arrepender, se recusa a abandonar o seu pecado. Essas pessoas vão serem julgadas com um juízo mais rigoroso, o castigo será maior. Agora, vamos ler aqui no verso 38 a 43 de Atos, capítulo 2. Diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vemos aqui Pedro, no seu primeiro discurso, após o Pentecostes, no verso 38 de Atos capítulo 2, ele exortou aquele povo que arrependessem dos seus pecados. Então, o que nós vimos até aqui? João Batista começou o seu ministério mandando o povo se arrepender. Jesus Cristo começou o seu ministério chamando o povo ao arrependimento, porque o reino do céu chegou. Em Lucas capítulo 10, Jesus enviou 70 discípulos, como eu já disse, em Mateus 10 foi os 12 discípulos, mas em Lucas 10 foi mais 70 discípulos. E todos esses discípulos receberam instruções para chamar o povo ao arrependimento. E ele saindo pregava ao povo que se arrependesse. Aqui em Lucas 24, 46, está escrito que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E em seu nome se pregasse o arrependimento por todas as nações, começando em Jerusalém. Então, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é um chamado ao arrependimento. Vamos ler aqui o texto que eu citei agora, Lucas 24, 47. Veja bem. Então, verso 45. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi isso que os apóstolos fizeram. Será que nós estamos ou temos pregado o arrependimento? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. João Batista é um ótimo exemplo. Os apóstolos seguiram o exemplo de Jesus pregando o arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele exortava, lê Atos, que você vai ver o apóstolo Paulo chamando as pessoas ao arrependimento. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então Paulo imitou a Cristo, pregando o arrependimento dos pecados. Você observou que dificilmente você vê um pregador chamar as pessoas ao arrependimento? Porque as pessoas não gostam de ser chamadas ao arrependimento. As pessoas, os pregadores não querem chamar o povo ao arrependimento porque a maioria vão embora e não voltam mais. A maioria que até contribui com ofertas para o obreiro, se o obreiro pregar o arrependimento, eles vão embora, não voltam mais, não dão mais ofertas. Por isso que muitos não querem pregar o arrependimento. Mas, você queira permanecer na igreja ou não, você queira continuar contribuindo com as suas ofertas para manter o ministério ou não, nós temos que pregar o arrependimento. Você precisa abandonar o seu pecado. O que é pecado? Desobediência aos mandamentos de Deus. Você sabe muito bem quais são os mandamentos de Deus, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dá falso testemunho, né? Hoje, o nudismo, até pessoas que dizem que são crentes, publicam nudismo.
O arrependimento, meus amados. Sem arrependimento não tem perdão. Perdoar o próximo, ajudar o próximo, se arrepender da avareza. Muitos crentes avarentos não compartilham do que Deus dá, vê justificativas para não ajudar o próximo, mas nunca vê justificativas para ajudar. Vê justificativas para não contribuir, para que os obreiros de Cristo tenham condições de se dedicar à obra, mas nunca vê justificativas. Falar, não, essa pessoa é uma pessoa de Deus, está pregando a palavra, eu vou contribuir para que possa ter recursos para pregar o evangelho. Não vê, né? Vê justificativas para perseguir, para meter a língua, mas nunca vê nada de bom para que possa contribuir. Não se arrepende dos seus pecados. É líderes também que estão agindo errado, até mesmo com a finança das igrejas. Tem famílias necessitadas na igreja e o líder, ao invés de ordenar tirar do cofre ou da conta da igreja, fica pedindo quilinho para fazer uma cesta. Quem pode trazer um quilinho de arroz, um quilinho de feijão? Toma vergonha na sua cara. Tira do dinheiro que entra na igreja para socorrer as famílias, pelo menos as que pertencem à sua congregação. Temos que pregar o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, não há salvação, meus irmãos. E hoje a porta está aberta. A Bíblia diz em Hebreus 12 que o pai corrige o filho a quem ama. Deus está te corrigindo porque Ele te ama. Ele quer que você se arrependa. Você que vive na imoralidade. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 7, a partir do verso ali 2, 3 a seguir, que para que a pessoa não viva na prostituição, ela deve se casar. Você vive tendo relacionamento com essa pessoa sem ter o compromisso do casamento. O que diz em Hebreus 13, verso 4? Que digno de honra é o matrimônio e o leito sem mácula. Mas quanto aos adúlteros e aos que se entregam à prostituição, Deus os julgará. Biblicamente falando, prostituir não é só vender o corpo. Prostituir é ter relação sexual sem ter o compromisso do casamento, conforme é registrado em Deuteronômio 22, do 13 ao seguir, fala que a jovem, ela tinha prostituído na casa dos seus pais. Então, não vou entrar nesse texto porque é uma outra história mais profunda que eu vou levar mais uma hora aqui e não temos tempo. Eu quero terminar aqui lendo a primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Vamos ler a partir do verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Luz representa santidade, conhecimento. Trevas representa ignorância, pecado. Se disser foi possível terminar a leitura lá no monte, porque a bateria do aparelho descarregou. Então vamos terminar a leitura. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, que nós estávamos lendo. E esta é a mensagem que dele ouvimos
e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Maravilha! Então, hoje nós temos o privilégio de nos apresentar diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, e a palavra de Deus garante que, arrependendo de coração, automaticamente é liberado o perdão para essa pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus abençoe.